Agora, essa situação do Rodrigo Pacheco, do presidente do Senado, porque isso é muito preocupante. Para mim, e aí eu quero que para as pessoas também que estejam indignadas com isso, saibam. Provavelmente, se é o Pacheco que manda, o presidente vai ser da esquerda, da CPMI. Pois sim. E o relator também. Sendo o Pacheco que decide, sim. Agora, como a direita, como a gente está falando aqui, o Bibo deixou claro, somos maioria no Senado, somos maioria na Câmara. Aí eu pergunto, então por que não votaram o Marinho? Porque aí já é questionável. Por que foi eleito o Pacheco se tem uma maioria? Mas calma. Aí a pergunta que eu te faço. Tô acompanhando. Deputados e senadores, como eles podem fazer para não deixar a esquerda mandar na CPMI? Porque aí é a minha pergunta. Se o Pacheco vai colocar um presidente e um relator de esquerda, como que os deputados e senadores podem tirar a autoridade geral desses dois? Como eles podem deixar claro, ó, vai ser mostrada a verdade, não de acordo com os interesses da esquerda? São duas formas técnicas. A primeira, a Câmara fazer uma CPI na frente. E aí quem tem que fazer a leitura é o Lira. Mas estava todo mundo entusiasmado com a CPMI, porque depois da votação maciça do Lira e da votação expressiva do Marinho no Senado, achou-se que no Senado a direita tem mais expressividade, porque mais gente ousou votar na presidência em desconformidade com o pedido do governo federal. Esta é uma hipótese. Tá? Eu posso explicar. A segunda hipótese é a bancada da direita no Senado exigir que Lula, assim que volte de Portugal, indique o ministro do STF. Porque se o Pacheco não for indicado, aí não é mais provável que ele indique alguém do PT para liderar essa CPMI. Aí eu tenho certeza que ele vai acompanhar o costume. Costume não é regimento, mas ele vai chamar como manda o costume o André Fernandes para presidi-la. E Bibo, aí vocês disseram, nós não vamos autorizar. A direita não vai autorizar. Não, vocês disseram que não vão autorizar. Que tem um presidente e um relator de esquerda. A minha pergunta, vocês têm autonomia para isso? Dá para evitar que o Pacheco decida? Olha, eu não posso falar assim de uma forma totalmente 100% segura, porque é um assunto bastante controverso. Tem que cuidar o que eu vou falar aqui. Mas eu digo o seguinte, a maioria dos membros da CPMI será de direita. A maioria será de direita. E nós somos a maioria. Então nós teremos esse poder ali na CPMI. Um detalhe importante, o Pavinato disse que poderia fazer uma CPI antes. Não tem isso. CPI só pode ser uma do mesmo assunto, não pode ter duas. Lembra que tinha uma CPI também do mesmo teor na Câmara e caiu por terra, porque só pode ser uma. Ficou a CPMI já, que é mais importante, que envolve as duas casas. Eu, tranquilamente, se acontecer isso, o senhor Pacheco vai ficar mais desmoralizado ainda perante o Brasil e acredito que estarão demonstrando o pavor, o desespero, porque até estarão demonstrando a total falta de respeito a quem fez um trabalho sério, a todos os que assinaram pela CPMI, que estarão mais desmoralizados ainda perante o Brasil. Porque a praxe, o deputado que foi o proponente, ele deve ser o presidente. Depois indica o relator, discute, faz uma parceria, vê o que vai acontecer de melhor, mas não pode quem era contra, totalmente contrário. Olha, é muita cara de pau, é falta de honra, de dignidade, é um desrespeito total à população brasileira. Eles só estão olhando o lado deles, não importa o que é. É falta de honra, mas o que a gente mais vê no Brasil é falta de honra de político. Então isso não é uma surpresa para a população. Não, mas então, não, eu sei, mas falando como cidadão, eu sei que tem falta de honra, eu sei que tem falta de caráter, mas mesmo assim... Tá, mas não generaliza. Eu sei, Bibo, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que tem falta de honra. Eu sou um cara sério, correto e honesto. Eu estou quero ver quem prova o contrário. Bibo, eu não falei você, então também não me entenda errado. O que eu falei é que se cansa de ver no Brasil... Não generaliza, só isso. Sim, eu não generalizei. Eu disse que a gente cansa de ver no Brasil falta de honra de político.
Falta de caráter de político. A gente cansa de ver. Não é sobre isso que eu tô falando agora. O que eu tô falando é, eu como você, eu sou honesto. Eu, como você, ninguém tem nada pra falar da minha pessoa, com questão à honestidade. Agora, eu tô aqui questionando sobre essa situação. Falta de honra eu sei que tem, falta de caráter eu sei que tem, mas e o povo? Tem a esperança de que essa esquerda não vai comandar a CPMI? Porque falta de honra a gente sabe que tem. A gente sabe que não vai fazer diferença pra eles se a gente disser que eles não têm honra, que não têm caráter. Não vai. A diferença que eu quero saber é, eles vão ou não mandar na CPMI? Eu vou te falar mais uma coisa. Por exemplo, um deputado que tem uma ficha limpa como o deputado Bibo Nunes, ele pode propor, por exemplo, a alteração do regimento para que aquele que peça a CPI a presida. Mas se o grupo que está em volta dele não endossar, se sobressaírem mais o interesse de quem está preocupado em se vender, isso nunca vai ser aprovado. Esse é o problema. O Congresso é um coletivo. Tem as suas, tem lá os seus lados, tem gente que é de direita, tem gente que é de esquerda, mas hoje com essa questão dos blocões, a gente tem um mercado que tem um monte de tendinha de comerciante. Isso é péssimo, isso atrapalha o congressista que tem ideia boa para que a gente não caia nessas armadilhas que nem essa. Por quê? O regimento interno podia ter sido mudado em todos esses anos, todo mundo sabe que isso é um problema, mas não basta um deputado que tenha o sentimento, realmente vocação para a coisa pública fazer. Deputado, a direita tem maioria, Bissoli? O que me preocupa, e o deputado trouxe aqui da certeza que ele tem dessa maioria da direita, é o seguinte, é essa falsa sensação que pode existir de que tem, e justamente acreditando em algo que pode não vir a ser a realidade, a estratégia é cair pelo buraco. Por que eu digo isso? Porque hoje, se você tem maioria numa casa parlamentar, ela é essencial por um simples fato. Você não vai agir como instrumento de pressão apenas ali naquela CPMI. Se você tem maioria hoje efetiva na Câmara ou no Senado, você faz obstrução de votação de matérias significativas e relevantes para exigir que o presidente nomeie quem propôs a CPMI como relator. Exatamente. É assim que se faz no parlamento. Correto. Com estratégia. Correto. Ou seja, se a direita tem a maioria e o presidente Pacheco não nomear o autor da CPMI como autor, significa que a direita não tem essa maioria. Ou se tem, o que nos preocupa com as matas aqui é porque no meio dessas pessoas, e aí não generalizando, terão seus traidores, terão aqueles que estão negociando, terão aqueles que vêm a público dizer que são de direita para levar vantagem para ir pro lado de lá. Ou não existe estratégia. Não tem estratégia. Ou a direita não tem estratégia e vai passar vergonha na CPMI. Como tiveram os que aceitaram as vergonha na CPMI. Mas olha só. Porque a verdade é que a direita não é organizada. Vai passar vergonha. Olha só. Pessoal, é justamente isso que a esquerda quer. É justamente isso que querem. Que a direita venha obstruir, para que não ande a CPMI. Entenderam agora? É justamente deputado, isso que querem. não é obstruir a CPMI, é obstruir a pauta do Congresso. A medida provisória de mudança de ministério. Eu vou lançar um desafio para a direita. E, deputado, se o senhor puder levar para os seus colegas do Senado, leve. Para um ministro ser... porque eu não estou em Brasília, né? Porque isso é para os senadores da direita. Do partido dele. Para que o ministro do STF seja aprovado, não basta ele ser indicado pelo presidente. Ele tem que ter aprovação na sabatina de 41 senadores. Nós temos 41 senadores que se dizem de direita. O jogo é Pacheco. Se você ler a CPI na sua volta de Portugal, agora do 26, como você prometeu, se você não indicar quem propôs, se você desrespeitar este costume, se você for o indicado para o STF, nós não aprovaremos a sua nomeação enquanto esta for a legislatura. Aí eu vou ver a união da direita, porque esta é a única moeda de troca que se tem neste momento. Ou o Pacheco fala, não, eu não quero ser ministro do STF. Então é o seguinte, presidente Lula, ou
você para de pressionar para que o PT assuma a presidência, ou nós, 41 senadores da direita, não vamos aprovar ninguém que o senhor aponte para o STF. Esta é a única moeda de troca que se tem para garantir a presidência e o comando da CPMI na mão de quem propôs. Mas e o arcabouço fiscal, reforma tributária, não seriam também moedas de troca possíveis de serem usadas? Tem a MP que criou os novos ministérios. De menos. A recriação dos ministérios é só bloquear. Na hierarquia, exatamente. Tem as MPs que precisam passar agora em votação. Mas eu entendo MP que significa que o governo desesperado fez uma medida provisória para resolver seu problema de imediato. Se o Congresso não avalizar isso, cai. Ou seja, não tem instrumento de pressão maior tendo maioria do que não deixar a MP seguir. A gente não precisa ensinar o Congresso como fazer política. Às vezes precisa. Né? Então, desculpa, senador, deputado, o que me parece é que a direita não está organizada e possivelmente essa CPMI será